misericórdia. A gente ouve bastante essa palavra, né? Mas o que ela realmente significava lá no Antigo Testamento? Já adianto, não era só um sentimento não. Era uma força capaz de transformar o mundo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como esse chamado, tão antigo, ainda fala e muito com a gente. Pra gente começar, eu preciso mostrar um número. E é um número que choca. 35 mil. Todos os dias, 35 mil crianças morrem por causa da desnutrição e da fome. É uma tragédia, assim, de proporções gigantescas que se repete de novo e de novo todo santo dia. Pois é, diante de um sofrimento desses tão avassalador, pode até soar meio estranho a gente ir buscar respostas num texto de milhares de anos. Mas a grande questão é essa. O que será que uma compreensão antiga sobre misericórdia tem a nos dizer sobre as crises que vivemos hoje? Bom, é o que vamos investigar agora. Então, para a gente entender o que é misericórdia no Antigo Testamento, o ponto de partida é um só. É uma palavra específica em hebraico e o Deus que essa palavra descreve. Porque essa base, olha, ela é fundamental para a gente entender todo o resto. A palavra é essa aí, Racham. E o interessante é que no Antigo Testamento ela está quase sempre ligada a Javé, a Deus. E aqui vem o ponto crucial, a virada de chave. Racham não é só sentir pena, sabe? Não é só uma emoção. É uma misericórdia que entra em ação. É uma compaixão que se move para mudar a situação. E, gente, isso aqui foi uma verdadeira revolução na época. Pensa só, os deuses dos povos vizinhos eram vistos como violentos, imprevisíveis e, de repente, Javé é apresentado como compassivo, gracioso, fiel. A ideia de um Deus cuja essência é a misericórdia era algo completamente novo para Israel. Javé era visto como a própria fonte de onde brotava todo o ato de Racham. E claro, essa visão única de Deus levou a uma visão totalmente nova sobre a humanidade. Olha que interessante. Enquanto outros mitos da época diziam que os humanos foram criados para serem escravos dos deuses, o livro de Gênesis vem e diz que não. Diz que a humanidade foi criada à imagem de Deus, com uma dignidade que já nasce com a pessoa. É como as estátuas de um rei, sabe? Elas eram espalhadas pelo reino para mostrar que o rei governa. A humanidade seria então essa representação viva da presença de Javé no mundo. Ok, mas isso tudo era só uma ideia bonita? Uma teoria? De jeito nenhum. Esse conceito de misericórdia foi demonstrado na prática e de uma forma bem dramática, bem na história que deu origem à nação de Israel. Estão falando, claro, da história do Êxodo. Esse é o grande exemplo do Racham de Deus em ação. Pensa na situação, Israel era um povo escravizado, sem poder, sem voz. E aí Deus ouve o clamor deles, os resgata, confronta os sistemas de opressão do Egito, os liberta de um jeito milagroso e ainda cuida deles no deserto. Mas a parte mais importante aqui é a ordem das coisas. Presta atenção. Primeiro eles recebem essa misericórdia absurda, essa salvação, muito antes de receberem qualquer lei ou regra para seguir. Isso vira a nossa lógica de cabeça para baixo, né? Mostra que a lei, no Antigo Testamento, não era uma escada para tentar alcançar Deus. Não. A salvação vem primeiro, de graça. A lei vem depois, como uma resposta. É como um manual de como um povo que já foi salvo pode viver de um jeito que espelhe e que reflita a misericórdia que ele acabou de receber. É uma resposta de gratidão. E, falando em refletir essa misericórdia, a gente precisa falar de uma das vozes mais potentes do Antigo Testamento desse assunto, o profeta Amós. Muita gente pensa nele só como o profeta do Deus vai castigar todo mundo, mas ele é muito mais que isso. Ele é um defensor apaixonado da justiça social, a voz da misericórdia de Deus para os que estavam sendo esmagados. Essa pergunta que Amós faz a Deus, como Jacó vai sobreviver, ela mostra exatamente onde está o coração da mensagem dele. Quando ele fala Jacó, ele não está falando da nação de Israel, dos poderosos, da elite. Não. O pequeno Jacó são as pessoas comuns, os marginalizados, os sem poder, os pequenos da sociedade mesmo. E o Amós não fica no abstrato, falando de pecado de forma genérica. Ele dá nome aos bois. Ele aponta os grupos que estavam sofrendo, os necessitados, os pobres, os oprimidos. E ele descreve as injustiças com todas as letras. Exploração financeira, juiz corrupto, abuso, um descaso total da elite. O que ele está expondo ali é um pecado no sistema, sabe? Um erro que estava na própria estrutura da sociedade. E tudo isso nos leva ao ponto alto, ao clímax da mensagem de Amós. É uma imagem, uma metáfora poderosíssima que ele usa para descrever como a verdadeira justiça e a misericórdia deveriam ser.
Esse é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia e resume tudo o que Amós queria dizer. Mas para a gente sentir o impacto real disso, a gente precisa entender direitinho a imagem que ele está pintando com essas palavras. Para sacar a força da metáfora, a gente tem que pensar na geografia daquela região. Amós está comparando duas coisas. De um lado, um wadi, que é aquele leito de rio que fica seco a maior parte do ano e só tem água quando chove muito. Do outro, um nahal, que é um ribeiro que nunca seca porque ele vem de uma fonte subterrânea. A religião de fachada superficial é como o wadi, aparece de vez em quando, mas na hora que mais se precisa, está seca. Já a verdadeira justiça, a que Deus quer, tem que ser como o nahal, constante, poderosa, sempre fluindo, porque vem de uma fonte muito mais profunda. Beleza, mas qual é essa fonte inesgotável? A mensagem de Amós é bem direta sobre isso. Nossos próprios esforços. Eles são como o riozinho que seca. Vão e vêm. Mas a justiça que nasce da confiança na misericórdia de Deus, essa sim é o rio que nunca para de correr. A verdadeira fonte não está na nossa capacidade, está em receber esse presente, essa retidão que vem do próprio Deus. Certo. Então, como é que a gente traz essa ideia tão antiga para o nosso mundo, para hoje? O que isso tudo significa para a fé e para as nossas ações no dia a dia? Olha, a mensagem do Antigo Testamento dá uma chacoalhada naquela ideia que muita gente tem de separar a vida espiritual da social como se fossem duas coisas diferentes. Uma fé de verdade não é uma fuga do mundo. Pelo contrário, a fé que é vertical, ou seja, a nossa relação com Deus, ela precisa ter efeitos horizontais. Ela tem que mudar o jeito que a gente vive e trata as outras pessoas. Misericórdia e justiça não são opcionais, não são uma distração. Elas são a matéria-prima da fé. Tem uma frase do Martinho Lutero que resume isso de um jeito genial. É como tentar separar calor e luz do fogo. Não dá, né? Um fogo que não esquenta e não ilumina não é fogo. Do mesmo jeito, uma fé que não gera atitudes concretas de bondade, de misericórdia, não é uma fé viva. As ações são a prova, a evidência natural de que a fé está ali, acesa. E no fim, tudo isso nos leva a uma conclusão bem clara. Desde aquela palavrinha em hebraico, Hasham, até a mensagem forte de Amós, o recado é um só. A fé de verdade não é para se esconder os problemas do mundo. Muito pelo contrário, ela nos empurra para dentro deles, para agir. Como aquele rio que nunca seca, levando para todo canto a misericórdia e a justiça que vem de Deus. E a gente termina então com uma pergunta. Uma pergunta para reflexão. Diante de tudo que vemos no mundo hoje, das nossas crises, como seria, na prática, uma fé que não se conforma em ser só aquele riozinho que seca? Uma fé que insiste em fluir, sem parar, para dentro do mundo, como um verdadeiro rio de justiça? Fica aí a reflexão.